Cumprimente seu irmão com a graça e a paz aí do lado. Bem-vindos à igreja Verbo da Vida, Vila Glória. Obrigado. Você me ajuda hoje? Isso. Bem-vindos, que coisa boa. Tantos rostos bonitos, faces bonitas. Hoje nós temos muita coisa para acontecer nessa manhã, amém? É bom ver a igreja, aleluia, se enchendo também, né, pastor? Quero honrar a vida do pastor Vinícius, que está nessa manhã também, e que nos permitiu trazer uma palavra nessa manhã. Tem sido uma inspiração para a minha vida. O mestre está na casa, o pastor Vinícius está na casa, e assim, que bom que os ministros devem ter o esmero de se prepararem, de buscarem o melhor, com excelência, para poder transmitir a palavra de Deus. E eu honro a tua vida, viu, pastor? O pastor está ensinando também no Rema, nessa semana ainda, com a matéria aberta, né? Então você pode vir, você pode trazer visitantes. Tem sido uma grande bênção o Rema, o centro de treinamento bíblico. Minha irmã, que coisa boa te ver, que coisa boa ver Sara cantando, né? Que coisa boa, né? Eu fico muito feliz, a família trabalhando, pastor, eu fico feliz, é muito bom servir ao Senhor. Nessa manhã eu quero pensar com você. Meu nome é Jorge, eu faço parte da equipe pastoral do pastor Vinícius, aqui na igreja Verbo da Vida, Vila Glória. É uma honra receber vocês. Minha filha lá no fundo com meu genro, com os pais do meu genro, meu filho lá no fundo com a minha nora. Eita, gente, é maravilhoso, não é bom? O meu netinho que vai ser apresentado hoje, né? Com os visitantes, né? Vamos dar uma salva de palmas para os visitantes que estão nessa manhã aqui na nossa igreja. Que tempo bom, irmãos, que tempo bom estarmos na casa do Senhor. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre o transbordar da fé, da alegria e do fervor no Espírito, amém? Aleluia, meu irmão. Uma vida abundante, uma vida que agrada a Deus, uma vida que transborda essa graça, essa vida que veio habitar dentro de nós, né? E eu quero já de antemão apresentar 2 livros para você. O livro Acima, do Tony Cook, que vai falar aqui o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de nós. Aleluia. Uma vida abundante é uma vida onde coisas são ressuscitadas, coisas são vivificadas dentro de nós. A palavra funciona. Que bom que funciona, né, Mari? A palavra funciona com os adolescentes, funciona com as crianças, funciona com os casais. A palavra funciona individualmente, a palavra funciona em equipes pastorais, funciona na igreja, funciona no seu departamento. A palavra funciona. Aleluia. E também o livro do Kenneth Hagin, Transbordar, vivendo acima dos limites da vida. Aleluia. Você quer viver acima dos limites dessa vida terrena que você tem? Aqui tem instruções maravilhosas, e eu quero presentear alguém com esse livro. É assim, a gente já vai, já entrega. Amém. Pode passar. Quero falar sobre as definições a respeito do transbordar. Fala, ter em excesso. Ter em excesso, meus irmãos, ter em excesso. Excesso, excesso, excesso. Aleluia. Você está repleto, você derramar-se, você espalhar-se. É algo dentro de você que não cabe dentro de você. É algo que é despejado na vida das outras pessoas. E sabe que nós, quando temos a palavra, nós precisamos fazer com que essa palavra ela tenha também vida na vida das outras pessoas. Sabe que ninguém gosta de vir em igrejas, ou vir em reuniões, ou vir em ajuntamentos onde as coisas são chatas, desagradáveis, onde o ambiente não está legal. Agora pensa e olha para a tua vida. Como que tem sido o ambiente da tua vida? Como que tem sido? As pessoas têm chegado até você porque elas veem algo novo. Você atrai pessoas, você contagia pessoas.
Você derrama na vida de pessoas, ou as pessoas olham para você e falam assim: você é chato. Se você não gosta de ir em lugares chatos, o Espírito Santo também não gosta de ter esse lugar para habitar. Aleluia. Nós temos que ser o cheiro de Deus. Eu me lembro uma vez um ministro, eu era novo convertido, e ele chegou no púlpito e ele falou assim: eu estou sentindo o cheiro de Deus. Respiro bem fundo. E nas manhãs, na minha devocional, eu respiro bem fundo e falo: Senhor, não me deixe perder o seu cheiro, Deus. Não me deixe perder o seu perfume. Não me deixe perder a alegria da sua salvação. Não me deixe, ó Pai, reter nada, Senhor Jesus, do que é teu na minha vida. Não me deixe, Senhor Jesus, ser atrapalhado pelo cotidiano, pelas vidas, pelas coisas, por nada, Senhor. Aleluia. Eu percebo no meu espírito algo chamando pessoas que já experimentaram dessa novidade de Deus, que tem a vida de Deus dentro de si, que experimentaram grandes coisas, grandes moveres, que receberam palavras de profecias, que receberam palavras de fé, se levantando para um novo tempo de graça. Eu vejo casamentos aqui sendo restaurados mesmo, pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, casamentos sendo transformados, porque o bom perfume de Deus, as águas que não nos deixam mais ter sede, aleluia, sendo derramado nas nossas vidas e transbordando para o próximo mais próximo de nós, e contagiando pessoas, e produzindo vida, e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Eu trouxe 2 textos iniciais. 1 Tessalonicenses 3,12, que diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e por todos. Por todos. Até por essa pessoa que você não gosta e que pensou agora. É para ele também, é para ela. O transbordar de Deus que acontece na tua vida é para essa pessoa também. Aleluia. E algo que me contagia também é algo no texto de Isaías. Você sabia que Isaías, ele apontava para o Salvador que viria? Ele apontava para a justiça e paz? Ele apontava pelo derramado Espírito Santo? Aleluia. Esse texto de Isaías capítulo 54, no versículo 3, ele diz: pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda, a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Meu Deus, não precisa ser com o que aconteceu com seus pais, não precisa ser o que aconteceu com os teus avós, não precisa ser o que aconteceu lá. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, algo novo acontece. Aleluia. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos vem habitar dentro de nós. Somos batizados no corpo de Jesus Cristo. Temos uma nova vida, uma nova identidade. Temos a quem chamar de Pai. Aleluia. Aquele que tem o nome sobre todo nome, Yahvé, Yeshua. Aleluia. Ser transbordante, o desejo de Deus é que nós sejamos transbordantes. Transborde. Não cabe mais dentro de você. Transborde. Pode passar um texto em Romanos. É o terceiro slide. Isso. Romanos capítulo 15, versículo 13. E nós estamos falando de uma vida abundante em Deus, uma vida que vai além das limitações naturais. O que te limita hoje? A faculdade que você não tem? O dinheiro que você não tem? Nada é impossível para Deus.
Nada é impossível para Deus. Todos os velórios que eu tenho ido, eu tenho colocado a mão, peço licença para as pessoas, e eu faço muitos velórios, muitos funerais, e eu coloco a mão e falo: em nome de Jesus, levanta. Algumas vezes a minha mão já esquentou, às vezes tem um formigamento na perna, mas não depende de mim. Mas há uma voz dentro da minha boca: ressuscita, levanta, funciona, assim será. A palavra de Deus, ela diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. E é Novo Testamento, porque no Velho já falava assim: alegria e paz, justiça está chegando. E no Novo Testamento já chegou, e agora habita dentro de mim. Aleluia, e funciona. Aleluia. E ele fala assim: por sua confiança nele, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de toda esperança, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então junta a tua confiança, junta o transbordar e junta o poder do Espírito Santo, e funciona. Fui orar por uma pessoa lá no CETOI, Hospital Regional, com câncer terminal. Não dormia fazia 5 dias. Uma criança, 10 anos de idade. E o menino que estava comigo falou assim: a gente já deu de tudo, já está em fase terminal, tomou o corpo dele. E Deus, ele me usa muito para poder secar câncer e outras coisas, e caroços também. Fui lá, falei: Deus, funciona. Em nome de Jesus, durma. Em nome de Jesus, câncer, desapareça. 2 dias depois, os pais vêm aqui na igreja. Trazem a criança que saiu do CETOI. Ele fala assim: eu não sou da tua igreja, eu não sou da tua denominação, mas eu só quero dizer uma coisa: Deus existe, porque Ele visitou o meu filho lá naquele quarto, tirou as dores e fez com que câncer desaparecesse. Uau! Transbordante. Pode passar a próxima. Há algo que deve cair em nosso coração. Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Eu quero contar essa história para você que está lá em Lucas, no capítulo 8. Jesus, ele chega num lugar onde havia um endemoniado, uma pessoa tomada no espírito, em suas emoções e também no corpo, pelada, fazendo as maiores atrocidades, talvez como eu e você um dia. E Jesus, ele chega naquele lugar e vê aquela situação, e ele liberta aquela pessoa, e os demônios falam com ele, presta atenção. E Jesus fala assim: pode sair. E ele viu uma manada de porcos, jogou para a manada de porcos, a manada de porcos foi, caiu dentro de um abismo lá, caiu no mar. E chegam os donos daqueles porcos, porque eles correram para a cidade. E sempre vai ter pessoas para falar de vocês quando vocês forem limpos, porque não compreendem, não entendem, vão reclamar, não vão acreditar. Porque talvez se você roubava, você não rouba mais. Se você praticava, você não pratica mais. Os amigos das rodinhas, eles começam a desaparecer, porque você começa a ter o cheiro de Deus, o jeito de Deus, o andar de Deus,
o proceder de Deus, o ser de Deus. E diz que quando chegaram naquele lugar, viram o liberto, não mais endemoniado, sentado aos pés de Jesus e falando com Jesus: Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus disse: volte para casa e conte o quanto Deus fez a vocês. E diz que ele voltou para a cidade dele, e as pessoas começaram a olhar para ele, não mais endemoniado, filho de Deus, vestido, não mais com loucura, falando assim: eu vi e conheço o poder de Deus, ele tocou a minha vida, agora eu transbordo. Agora eu transbordo. Se libertou você, pode me libertar também. Vem para Jesus, vem experimentar esse Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Uma cidade inteira sendo e recebendo o transbordo da graça de Deus, simplesmente da libertação de Deus, porque Ele veio para libertar o cativo e o oprimido, o preso. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pela sua pisadura nós somos sarados. Nós não seremos, nós somos. E porque eu sou sarado, eu saro também, eu toco também. Você é sarado, você é sarada, você é livre, você é próspero, você é santo, você é liberto, você é cheio de autoridade, você é próspero, você é santo, você é abençoado, você é cheio de autoridade. Alegria é o teu nome, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Transbordante, radiante. Os adolescentes cantam, né? Pulsante, e canta e pula. Sabe que às vezes eu procuro o pregador de domingo à noite na minha casa, igual o apóstolo que estava falando com a gente ontem. Eu acho que o pastor Vinícius também, todos nós. Quando a gente sai da igreja, a gente chega em casa e fica olhando assim: ué, cadê aquele que pulava, que corria, que cantava? Cadê aquele do Xaramanaia? Cadê aquele dentro da sua casa, se movendo em Deus, com espírito de profecia, com palavras da fé? Onde estão aqueles que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta são transbordantes, radiantes, pulsantes, cheios de autoridade? Com dinheiro ou sem dinheiro? Se bem que com dinheiro é melhor, e nós somos prósperos e abençoados. Salvação está dentro de nós, nós somos preservados, nós somos prósperos, nós somos alegres, nós somos curados, protegidos, porque salvação está conosco. E eu quero pensar com você a primeira coisa: o transbordar de Deus na fé, na alegria e no fervor no Espírito. E eu quero começar falando de fé, que é o firme fundamento, que é a certeza, que não é um pensamento qualquer, que não é um coachismo dentro das nossas casas. Não basta apenas falar shalom, nada quebrado, tudo funcionando bem, tudo no lugar, se não tiver azeitado com o Espírito Santo. Não funciona só palavra por palavra, mas a palavra que vai sair da tua boca, como diz 2 Coríntios 4,13, está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Haja luz, e houve luz, e assim aconteceu. E tem uma música que diz que: e toda terra teve uma transformação. Começa a dizer: haja luz, Senhor, na minha casa, haja luz na vida do meu marido, haja luz na vida da minha esposa, haja luz nas minhas finanças. Funcione, funcione, e comece a funcionar também. Começa a pegar as coisas que estão quebradas mesmo dentro da tua casa, começa a colocar para fora. Começa a ser abundante com você mesmo. Começa a montar a mesa. Lu me ensinou isso. Monta a mesa para sua esposa. Ela é o melhor de Deus na sua vida. Valdenice é o melhor de Deus na minha vida. Aleluia. Monta a mesa, separa um tempo,
Prepara tudo. Veste uma roupa bonita. Ah, mas eu só vou comer um hambúrguer. Veste uma roupa bonita. Não é? Quer uma mulher chique, cabelo penteado, arrumado? Paga. Oferta. Põe grana, põe força. Aleluia. E por isso falei, sabe, pastor? Homens aqui nesse lugar levando as mulheres para jantar. Homens aqui nesse lugar levando flores. Aleluia. E por que não dizer também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Está escrito. Você ouve e pratica. Você ouve e pratica. A palavra de Deus diz em Tiago 1:22: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Ser transbordante te faz sair do lugar de mentira e te coloca na rota da verdade. Aleluia. Não basta apenas falar, tem que falar e tem que ser. E tem que agir à altura do que a palavra é dentro de você e de que você é dentro da palavra. Daqui a pouco eu não sei quem é você e quem é a palavra, e quem é a palavra e é você, simplesmente se misturam um com o outro. Aí vem o Espírito, embola tudo, e aí é palavra, você, o Espírito, e o mover e o transbordar. Aleluia. O transbordar na fé. E nós somos da palavra da fé. Nós conhecemos fé. E as pessoas, quando pedem gabinete pastoral para nós, o que a gente escuta às vezes, né, Ariane? A gente escuta, ah, não está funcionando bem, ah, as coisas não estão assim, ah, o amor está acabando, ah, tal coisa não está funcionando. Oi, funciona. Nós só temos a palavra, nós temos outra coisa. Às vezes as pessoas vêm procurar eu e a Valdenice é psicóloga, e às vezes elas vêm com intenção de achar um psicólogo para poder falar com ela. E ela vai achar um casal pastoral que só tem a palavra e o Espírito. Agora, você também tem palavra de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Começa a falar: Senhor, eu quero ver, me mostra por que não está funcionando. Senhor, como é que está o meu amor? O que está acontecendo na minha vida? Eu sei que funciona, a fé funciona, a palavra funciona. Aleluia. Mas o transbordar também no 2, ele também tem que ser o transbordar da alegria. Transbordar da alegria. E às vezes a gente parece até louco aqui na frente. E eu racho de rir. Aí toda vez que eu estou rachando de rir, às vezes eu abro o olho e tem alguém com a câmera na minha cara, né? E sabe que essa é a primeira marca do cristão que transborda, é alegria. A primeira marca é a alegria. Você anda assim, você está aleluiado, está funcionando, mas não chegou o recurso, a conta está falando a mesma coisa. Já chegou, aleluia. O Senhor quer tirar esse pano de cinza e colocar vestes de alegria de você. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mas sabe o que diz Neemias 8? Ele fala assim: comai, bebei e reparti, porque a alegria do Senhor a nossa força é. A Bíblia diz, na hora da ceia, muitos se reúnem indignamente para comer, não esperam uns pelos outros. E está falando para crente, está falando comigo, está falando com você, está falando com aquele que acredita em Deus, aquele que tem uma vida nova através de Jesus Cristo. São reuniões que talvez sejam chatas, sem alegria, porque verdade não impera. Agora na minha e na tua casa não é assim, não é mesmo? Porque a palavra de Deus também fala assim: eu espero que isto não aconteça mais no meio de vocês, Paulo dizendo. Esperai uns pelos outros. Come, beba, reparta, porque a alegria do Senhor a nossa força é.
o transbordar não para em mim. Esse é o segredo. O que você tem para dar hoje? Eu falei, eu estava lá em casa, o Senhor falou, essa é a segunda vez que eu uso esse sapato. Eu falei, esse sapato não é mais teu, filho. Você dá, está aqui. É número 42, é novinho, é democrata. E é para aquele que também de repente orou hoje de manhã e falou assim, eu quero um sapato novo, está aqui. Talvez o transbordar não para em mim, não para em você. Ele simplesmente é a tua marca, e você se alegra, e você simplesmente dá o que você tem. Senhor, obrigado, porque todo dom perfeito, que provém do Senhor, o Pai das luzes, Ele já está na minha vida, e eu, ó Pai, sou teu filho, eu sou um distribuidor de riquezas no teu reino, eu sou teu filho, aleluia, eu me sinto na tua mesa, e bondade e fidelidade me alcançam todos os dias, Diana. Bondade e fidelidade nos alcançam todos os dias. Aleluia. Paulo ele vai dizer em Filipenses 4:4, alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. E em Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo, eu quero ler com vocês. Coloca para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Hoje tem bastante coisa aqui em cima. Desculpa que isso não está no script, tá? Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Fiel é Deus. Alegria, 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 alegria. O que adianta você acordar de madrugada preocupado? Talvez você está precisando de um vigia da sua casa, porque a palavra de Deus diz que Ele não tosquenejará, ou Ele não dormirá. Aquele que guarda a tua entrada e a saída também guarda o teu sono. E a paz diz assim, a Bíblia diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Preocupações, preocupações, você está precisando é rir um pouco. Aleluia. Prepara-nos, a alegria prepara nossos corações para receber as bênçãos de Deus. Transbordar na alegria, na fé e na alegria. E também no 3, no fervor, no Espírito. Aleluia. Um incendiado. Eu nunca vi as pessoas, às vezes as mães, a gente chegava assim, a Anice falava assim: como é que está o leite? Está quente? E a primeira vez eu fui lá e ó. Não é verdade? A Valdenice, Ariane, ia dar mamar para a Eduarda. Final de semana era comigo, trabalhava a semana inteira. Final de semana era comigo. Aí eu fazia aquele mamar suculento, cremoso, balançava aquela coisa, entregava para a Eduarda. A Eduarda chorava. A Valdenice falou: você não sabe, né? Ela pegava a mesma mamadeira, ela dava 2 chacoalhadas e entregava para a Eduarda. E era o melhor mamar do mundo. Você é queridinho do Senhor, amado, escolhido, separado, agraciado.
Mas quando o fogo pega, ele não pode ser separado, simplesmente ele vai incendiando, ele vai enchendo a casa, ele vai enchendo o casamento, ele vai transbordando. Quando estamos cheios do Espírito, nossa vida cristã é marcada por um zelo espiritual, uma paixão pelo reino de Deus e pelas almas perdidas. Tem alguém perdido dentro da tua casa? Há uma mulher um dia que perdeu uma dracma dentro de casa. Onde que ela perdeu? Diz que ela varreu a casa inteira e achou aquele bem que ela precisava. Como que está a sua casa? O fogo do Senhor, a alegria, coisas que você tem perdido ao longo do tempo, relacionamentos, falta de amor, falta de respeito, falta de consideração. Ser cheio no Espírito é isso também. E as pessoas, né, pastor, nos procuram e acham que ser cheio do Espírito é ficar correndo aqui na frente. Pode até ser uma manifestação, você pode até estar cheião. Só que eu quero ver você cheio do Espírito, do fervor do Espírito, no relacionamento com a sua esposa, no tratamento com seus pais, quando você cuida bem das suas coisas, quando você governa bem as suas coisas, quando você é um bom trabalhador lá no teu serviço, quando você é zeloso pela palavra, quando ninguém está vendo, porque no meio de todo mundo, talvez você tenha trocado o Rei dos Reis, Deus, por pessoas. É quando o povo na Bíblia pediu um rei e recebeu Saul. Talvez você tenha trocado o rei por pessoas. Talvez você tenha trocado nesses últimos tempos a fonte que é Deus por canais. E para sermos transbordantes no Espírito de Deus, temos o fervor e o poder de Deus e manifestar isso na terra, você precisa ir para a fonte, ser transbordante da fonte, beber da fonte, comer do pão da vida, ir para Jesus, se posicionar nele. Chega de comer fast food, comidinha, como é que chama aquele macarrão instantâneo? É macarrão instantâneo. Vem para a igreja uma vez por semana, no domingo à noite, ou no sábado, no domingo pela manhã, chega atrasado, não traz a Bíblia, atravessado, brigou com a mulher, não tomou café, não arrumou nada para ela saiu tudo escangaiada. Deixa eu perguntar para você, funciona? Aí depois dos gabinetes pastorais, né? Vem para os gabinetes depois. Fervor no Espírito é quando você coloca força nas coisas mais próximas de você, principalmente com aquelas pessoas que você tem que amar dobrado. Ontem a gente aprendeu falando assim: nem a tua equipe funciona, líder, se você não amar ela. Se existem pessoas diferentes de você, elas precisam de amor, e você precisa testar o amor que está dentro de você primeiro, para funcionar bem. Se no teu serviço não está funcionando, pessoas não têm parado dentro do teu estabelecimento, talvez você precisa checar o amor também, você precisa checar também o fervor do Espírito. Talvez coisas precisam ser mudadas próximas de você, e talvez coisas tenham que mudar dentro de você. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, Efésios 3:20, pode passar o próximo slide. Viver com intensidade e paixão. Eu lembro quando estava no início do namoro, eu só olhava para a Nícia para mim, e eu olhava para ela, quer dizer, mas eu olhava para ela, né? Eu olhava para ela, e podia estar comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. A gente tinha um lugar que a gente ia lá no Copa Vila, pastor, chamado My Dog. Conhece, né?
era o melhor cachorro quente. Era feito com amor. Quando eu chegava lá, era feito com amor. Um dia ele falou assim: eu tenho um filho que tem refluxo. E eu falei assim: e o que é que eu posso fazer, né? A gente tinha um médico. Era um carrinho de cachorro quente no meio da rua, pastor. A gente sentava lá e comia aquele cachorro quente. A gente cedeu o nosso médico para ele, pagamos o médico. Fervor no Espírito é também, às vezes, você pagar algo para uma pessoa. Porque fervor no Espírito também é você colocar a mão no teu bolso e devolver. Porque talvez o que precisa mudar na sua vida para você colher toda essa prosperidade que você espera, é você ter fervor no Espírito, dizimar também, incendiado. Pagamos um médico, orei pela criança no meio da rua, diácono, aquele xaramanai no meio da rodovia, não tinha ainda o Espírito Santo, não era batizado no Espírito Santo, mas impus as mãos, aquela coisa toda. E aí o menino falou assim, foi meu pai, falou assim: ó pai, orei no meio da rua, coloquei o médico, li a palavra, os meninos estão crendo, comendo cachorro quente. Ele falou assim: filho, isso aí se resolve com laranja lima. Na época a gente tinha uma área, o que eu tinha lá? Laranja lima. E eu trazia sacos e sacos de laranja lima, e a criança, não sei porquê, não estou falando que, mas funcionou a laranja lima. O que você tem na tua casa, na sua vida, para você derramar na vida das outras pessoas? O que você tem hoje para você derramar na vida das pessoas? E eu quero terminar com essa leitura de Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente. Aquele que é capaz de fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Tudo, muito, mais abundantemente do que você está pensando, do que você está imaginando. Sabe que o Senhor está nos servindo à mesa nessa manhã. Ele está te trazendo para um lugar de filho, e Ele está falando com você nessa manhã. E como diz Coríntios, ele fala assim: examine pois o homem e depois coma. E talvez a ceia não seja uma ceia materializada como o pão e o vinho, mas o que o Senhor está nos chamando nessa manhã é: examina você, coma da mesa daquele de quem te chamou, e comece a ver que não está te faltando nada. Não está te faltando nada. Feche os teus olhos.